Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, Escola Imperial Dom João VI, Escola Mista Imperial, Escola Dom Pedro II, Colégio Grande, Hospital Geral Dom Pedro II, Fórum Regional de Santa Cruz. A escola que foi transformada em hospital e hoje funciona como Fórum Regional de Santa Cruz. Santa Cruz tem a capacidade de ressignificar o seu patrimônio. Uma das características que devemos enaltecer no bairro Imperial de Santa Cruz é a capacidade de ressignificar o seu patrimônio material, de revitalizar, de insuflar nova vida para antigos prédios, espaços ou ambientes, proporcionando vigor a partir da sua restauração, reforma, readaptação para novo uso. O Cine Fátima, que foi fundado com o nome de Cine Teatro São José, hoje serve de salão paroquial. O Cine Fátima foi instalado no subsolo do prédio da nova Igreja Matriz, mas surgiu com o nome de Cine Teatro São José. Também foi chamado de Cine Paroquial São José. Posteriormente, que passou a ser chamado de Cine Fátima. Hoje, o local é usado como salão paroquial. São inúmeros os exemplos dessa ressignificação que nós estamos falando. O da Casa Ser Cidadão, que foi residência do médico e político Júlio Cesário de Mello. A Escola Técnica Estadual de Santa Cruz, FAETEC, onde esteve funcionando o Matadouro. O quartel do Batalhão Vilagrã Cabrita, primeiro Batalhão de Engenharia de Combate, escola, que foi construído para funcionar como convento dos jesuítas, passou por longo período como moradia rural da realeza brasileira. Foi Palácio Real, depois Palácio Imperial. O Centro Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, popularmente conhecido como Palacete Princesa Isabel, ou Palácio Princesa Isabel, que já serviu como sede administrativa e também foi escola. Hoje é quartel do Batalhão Vilagrã Cabrita, primeiro Batalhão de Engenharia de Combate, mas foi construído para funcionar como convento dos jesuítas e passou por longo período como moradia rural da realeza brasileira. A Casa Ser Cidadão foi residência do médico e político Júlio Cesário de Mello. Depois que o Júlio Cesário de Mello morreu, alguns familiares continuaram morando ali, mas a casa acabou ficando desocupada, ficou um período longo, praticamente abandonada, até que foi adquirida pelo Grupo Gerdau e hoje funciona com um brilhante projeto lá da Casa Ser Cidadão. É uma organização social que presta trabalhos relacionados com a juventude, tem cursos profissionalizantes, enfim, é uma ressignificação do patrimônio. O Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, popularmente conhecido como Palacete Princesa Isabel, ou Palácio Princesa Isabel, ou Palácio do Matadouro, serviu como sede administrativa do Matadouro e também como escola. Este prédio serviu como escola dos Estados Unidos, Escola Técnica de Santa Cruz, depois Escola Princesa Isabel. Então, são exemplos de ressignificação do nosso patrimônio material. E ainda existem muitos outros exemplos, mas pretendo fazer menção ao conjunto de instalações que hoje abrigam o Fórum Regional de Santa Cruz.
localizado entre as ruas Dom João VI e Olavo Bilac. Quem passa ali pela lateral da estação ferroviária de Santa Cruz, do lado da Senador Camará, subindo aquela ruazinha que tem a delegacia, tem o quartel do Corpo de Bombeiros, poderá ver, no caso subindo, no caso à direita, uma série de prédios, de construções que hoje exatamente estão sendo ocupados pelo Fórum Regional de Santa Cruz. Ali é que funcionava o colégio chamado Colégio Grande. O fórum está bem próximo ao centro nevrálgico da monarquia nos idos do século XIX. Quer dizer, na época não era fórum, na época era escola. Onde ocorria o chamado burburinho da corte, com as ruidosas conversas entre os escravizados dos bairros de Pacotiba e de Limoeiro, com as senzalas de ambos os lados, e o insistente e prolongado murmurinho dos membros da nobreza, da realeza, esporádicos viajantes de outros países, camaristas, fâmulos, campeiros, áulicos ou simples funcionários da Casa Imperial que circulavam por ali. Vejam vocês pela essa imagem do Google Earth que o fórum, eu coloquei aqui uma setinha vermelha para indicar, esses telhados todos aqui junto, aqui na parte inferior, quase na parte central, onde tem uma pequena legenda, são as instalações que atualmente são ocupadas pelo Fórum Regional de Santa Cruz. Vejam vocês que tem várias construções. Ela pega um trecho grande da Avenida João XXIII, não, a rua Dom João VI, ela pega um pedaço ali que é encostado à cerca, né, da estrada de ferro, da estação, sobe até alcançar a rua Olavo Bilac. Então observem aqui, eu estou falando aqui é da direita, onde tem essa seta, que eu estou mostrando essa setinha vermelha. Então esse conjunto todo, até aquela ruazinha que aparece ali, chama Rua Olavo Bilac, todos esses prédios hoje fazem parte do Fórum Regional. Mas no finalzinho do século XIX, em 1885, isso aqui era a Escola Imperial, a Escola Mista, que depois também passou a chamar a Escola Dom Pedro II. E como eu coloquei aqui, havia todo o chamado burburinho da corte, né? As conversas, porque eram muitos escravos que moravam ali. Nós chegamos a ter cerca de 1.700 escravos, funcionários. Vejam lá em cima o quartel, o telhado do quartel. Claro que isso aí é uma foto de hoje, mas vamos imaginar isso na época da monarquia, em determinados momentos, né? Como é que havia conversa, tanta gente passando por ali. Então, é por isso que eu fiz essa colocação. Hoje, no Fórum Regional de Santa Cruz, não temos mais os juízes de paz. São todos juízes togados e investidos de autoridade pública, com poder para julgar na qualidade de administrador da Justiça do Estado. Os juízes de paz, no século XIX, também até no início do século XX, eram juízes que não eram juízes togados, eram pessoas escolhidas dentro de uma determinada freguesia, quer dizer, os bairros atuais, né, para representar aquela comunidade. Então não era um juiz togado, não é um juiz formado, né? Hoje não, hoje lá no fórum, claro, todos os juízes são togados. Também não circulam por ali mais os professores da Escola Imperial Dom João VI, e muito menos dos médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes daquele que foi o Hospital Geral Dom Pedro II por boa temporada. Permanecem, felizmente,
alguns dos prédios que, sendo edificados para funcionarem como instalações de um colégio, acabaram por ser transformados em consultórios, ambulatórios, quartos dos pacientes e setores administrativos. Esta foto eu fiz uma caminhada recentemente e é interessante porque vocês vejam que ela pega aqui a lateral da rua Dom João VI, que era nesse local aqui, onde tem essa escadaria, era a entrada principal do hospital. Um pouco mais abaixo tinha entrada para carros, então era onde tinha recepção. E esse prédio aqui de 2 andares, que tem os ambulatórios, também tem laboratório, isso aqui ainda mantém o nome lá dos laboratórios, né? Então foram prédios adaptados da escola para ser transformado em hospital. Quem passa hoje pela rua Dom João VI em direção ao fórum, ainda pode ver no alto de um dos prédios a inscrição Ambulatório Cesário de Melo, rememorando o nome do médico e político que teve a ousadia de propor a desativação do já popularmente conhecido Colégio Grande, em hospital, em um período da história local, quando a mortandade por varíola, malária, impaludismo e outras doenças atingiu números absolutamente indesejáveis. Vejam na foto, nesse frontãozinho que tem aqui abaixo um pouco da caixa d'água, que ainda tem lá, ó, Ambulatório Cesário de Melo, que dá nome exatamente ao Júlio Cesário de Melo. Defunto não vai à escola, teria dito Júlio Cesário de Melo ao ser duramente interpelado por seus adversários quando propôs que aquele colégio de tantas lembranças fosse transformado em hospital. Tem uma foto do Júlio Cesário de Melo que foi publicada nos jornais daquela época, exatamente no dia em que ele foi preso, quando o Getúlio Vargas depõe o Washington Luiz. O Júlio César de Mello era muito amigo do Washington Luiz, era correligionário e amigo também, pessoal. E à noite ele foi preso exatamente porque vários políticos foram presos naquela época. Depois, quando ele foi solto, manda celebrar uma missa. Eu até já mostrei uma foto, eu falei sobre isso também. Manda celebrar uma missa lá em Campo Grande, é feita uma manifestação, o pessoal agradecer e tal. Então essa foto foi tirada exatamente no dia em que ele foi preso, ainda como político novo. E a foto da direita é a inauguração do busto, o busto que ainda está lá na rua Felipe Cardoso. Ali naquela parte de baixo ali, bem um pouco abaixo do Banco do Brasil. Só que vocês observem o seguinte, esse busto Erma, como o Benedito Freitas gosta de chamar, que é um conjunto, né? Um conjunto de um bloco de granito. Tem um menino, como aquele menino, o manequinho lá de Botafogo, né? Só que aqui ele não tinha água, né? Ele não, porque lá de Botafogo parece que o menininho fazia xixi, saía água. E hoje, lamentavelmente, nós não sabemos qual foi o destino, não sabemos, porque como isso é peça de bronze, não sabemos se ela foi roubada, se foi retirada, eu vou até procurar saber. Mas aqui são familiares do Júlio Cesário de Melo no dia da inauguração desta homenagem que presta a Felipe Cardoso. Ainda está lá, o busto ainda está lá, o menininho já não dá mais. O famoso Colégio Grande. Sobre a escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, o jornalista, memorialista e historiador Benedito Freitas publicou um capítulo intitulado O Famoso Colégio Grande, que aparece nas páginas 609 até 614, mais as notas de rodapé e anexo nas páginas 615 até 628. O Benedito transcreve o artigo do engenheiro Antônio de Paula Freitas sobre o mesmo assunto,
que faz parte da edição do número 6 da Revista dos Construtores, de julho de 1886, que estarei usando nesta apresentação. Então, a Revista dos Construtores, eu fiz aqui uma cópia só para mostrar que é uma revista muito bem produzida, elogiada, inclusive comparada às melhores revistas em termos de qualidade gráfica e principalmente também de conteúdo, as revistas do mesmo gênero publicadas na Europa. Benedito Freitas menciona o nome do professor Pedro Fiel Monteiro Bittencourt como primeiro diretor da escola, isso ainda quando ela foi fundada em 1885. Além de outros mestres que deram aulas, inclusive como voluntários. Ele cita, por exemplo, o caso de Domingos da Silva Araújo, que era médico da superintendência e deu aula sem remuneração nenhuma. Já na República, a Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz passou a ser conhecida popularmente como Colégio Grande, pela imponência do seu edifício. Foi quando Benedito Freitas, ainda menino, estudou lá, fazendo referências ao diretor de então, professor João Afro das Chagas, lembrando também de seus colegas de turma e das professoras Edith, Olga, Olívia, Honorina e Eridê, a primeira nora e as demais filhas do conhecido político local, deputado Honório Pimentel. O Honório Pimentel, inclusive quando ele escreve aquele texto, que recentemente eu também fiz uma apresentação falando sobre isso, ele diz que preparou as filhas para serem professoras, porque Santa Cruz não tinha professores. Então foram várias filhas. Observem só, Olívia, Honorina e Eridê. São 3 filhas que foram professores do Honório Pimentel. Aqui a foto da direita, esse de paletó branco, é o professor João Afro das Chagas, junto com o padre Guilherme de Caminada, ainda jovem, né? E ao lado do afilhado dele, Bispo Dom Otto Mota. O Bispo Dom Otto Mota, então, era afilhado de batismo do João Afro das Chagas e da Dona Evangelina Chagas, que aparece aqui na foto também, mas acabou que eu tive que reduzir. E esse outro que está cortado, que aparece só a parte do corpo, é o Tancredo Guerra Pires, ou seja, pessoas importantes naquela época. Bom, o João Afro das Chagas, ele foi professor catedrático, né? Deu aula durante muitos anos, chegou a ser inspetor de ensino, quer dizer, um cargo importante naquela época no Distrito Federal, e recebeu o nome da escola. Até eu estudei nessa escola que ficava ali num prédio localizado onde hoje tem a Escola André Vidal de Negreiros. Ele foi pai do João Chagas, que era cardiologista, e do Arnaud Pires das Chagas, que era dentista. O novo Colégio Grande, mesmo com a extinção da antiga Escola Imperial, por ocasião da sua transformação em hospital, a população de Santa Cruz, tão acostumada a denominar de Colégio Grande, passou assim a chamar a escola da Prefeitura do Distrito Federal, que havia sido inaugurada para homenagear o professor Afro das Chagas, cujo prédio foi construído na rua Felipe Cardoso, onde hoje se localiza a Escola Municipal André Vidal de Negreiros. Eu estudei nessa escola e vocês observam, essa foto é uma foto antiga, inclusive já fiz uma postagem, porque essa é uma foto de autoria do Augusto Malta. Quando eu fiz aquele trabalho sobre Malta, quando eu fiz uma apresentação sobre Augusto Malta, eu coloquei essa foto. E na parte, vocês observam o seguinte, tem uma parte ali de cima onde tem as autoridades. Isso aqui era uma das grandes festas que eles realizavam. Inclusive, tem uma outra foto que complementa essa, que são alunos fazendo ginástica, chamavam ginástica, educação física, uma demonstração. Bom, na parte de baixo aqui, quando eu cheguei a estudar, um pouco mais adiante, existia um setor que era o setor de saúde. Era
tinha um gabinete odontológico, tinha um local para fazer raio-x, porque naquela época tinha muitas crianças com problemas de pneumonia, de tuberculose e tudo. E nós, alguns alunos, bom, isso aqui vocês observam que é um porão, a parte de baixo, né, é bem mais alta, embaixo não tinha salas, só algumas poucas salas, por exemplo, essa que servia de gabinete odontológico. As salas eram em cima, subia pela uma gradinha ali. O prédio já era bem antigo. Vocês observam que aqui esse prédio é daqueles prédios ainda do início do século XX. E nós não tínhamos nada para fazer na hora do recreio, ficávamos embaixo das salas procurando objetos, porque como era ainda aquele tipo de soalho, né, de madeira, aquela madeira comprida, às vezes ficava um buraco entre uma e outra. E às vezes caía um apontador, caía um lápis, caía uma borracha. E nós entrávamos ali, eu e mais uns dois colegas, para ficar procurando esses objetos. Era um lugar escuro, cheio de pulga. Saía dali. Era uma coisa muito interessante, hilariante. Mas aqui funcionou, então, a Escola Professor Afro das Chagas, e que ficou conhecida popularmente como Colégio Grande. Aí o Benedito Freitas diz que algumas pessoas, a gente fala de historiadores de orelha, né, aquelas pessoas que ficam falando porque ouviu dizer, e não leem, não pesquisam, confundindo o Colégio Grande, esse aqui como Colégio Grande, mas ele também foi chamado Colégio Grande, porque o outro já não era mais colégio, já era hospital. Auto da inauguração da Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, estabelecida a expensas de Sua Majestade o Imperador. Significa o seguinte, que o próprio imperador Dom Pedro II usou o dinheiro dele. O Dom Pedro tinha um dinheiro que era chamado bolsinho do imperador. Era uma ajuda, como os presidentes têm. Os presidentes hoje têm os cartões e usam o cartão, as familiares usam o cartão. O imperador também recebia uma verba. E com o próprio dinheiro pessoal dele, não foi dinheiro do governo, ele mandou construir essa escola. Ele pagou, tudo foi por conta dele, né? Aos 22 do mês de agosto do ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1885, no edifício mandado construir por ordem de Sua Majestade o Imperador para ensino primário e ofícios, achando-se presentes o mesmo Augusto Senhor, Sua Alteza Imperial, a Sereníssima Senhora Condessa de, Sua Alteza Real, o Senhor Conde de, os Sereníssimos Príncipes do Grão-Pará, Dom Luiz e Dom Antônio, as pessoas de sua comitiva e muitas outras gradas, determinou Sua Majestade Imperial que o excelentíssimo conselheiro Antônio Henrique de Miranda Rego, superintendente da Imperial Fazenda de Santa Cruz, declarasse inaugurada a referida escola, como efetivamente fez. Vamos ver aqui, estou ficando ceguinho. Com todas as formalidades de estilo, tendo-se procedido à bênção do edifício pelo excelentíssimo senhor Monsenhor Vigário Geral e assistência do reverendo cura, de que, para constar a todo tempo, era José Feliciano Godinho, escrivão da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz, lá vem a presente ata que vai assinada por Sua Majestade Imperial, pela Sereníssima Condessa e Conde de, pelo Sereníssimo Príncipe e mais pessoas presentes. Vejam vocês os Sereníssimos e as Sereníssimas. Aí tem as assinaturas aqui, Dom Pedro II, Isabel, Condessa de, Princesa Imperial, Gastão de Orleans, Conde de, Barão de Maceió, acho que é Maceió, Visconde de Nhoaque, Monsenhor Luiz R. da Silva Brito, Vigário-Geral. Aí tem ilegível, aqui alguém que ele não conseguiu identificar. E vai uma série de outras pessoas aqui, o cura Damaso, e do lado de cá ainda tem mais algumas pessoas também que estavam lá. Então vocês observem o seguinte, foi uma inauguração de pompa, porque compareceu não só o imperador, mas também a princesa Isabel e o conde de. Então foi uma inauguração, e os netos do imperador também.
Revista dos Construtores, 6 de julho de 1886. Aqui já é a publicação um ano depois da escola ter sido inaugurada. É um artigo do engenheiro Paulo Freitas descrevendo tudo sobre a escola. E o Paulo Freitas então coloca aqui uma reprodução da fachada da escola Imperial, né? Veja aqui, Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, construída por ordem de Sua Majestade o Imperador pelo engenheiro Dr. A. de Paula Freitas. Temos aqui também a fachada lateral. Novamente a escola com sua fachada lateral. Tem aqui 3 fotos, as 2 fotos laterais em preto e branco, elas são fotos antigas ainda do tempo do hospital. E a foto central aqui foi que eu fiz esse ano mostrando a parte principal do fórum. Isso aqui já é uma parte do artigo, a parte inicial do arquivo, falando da arquitetura escolar. Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz. A Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, a segunda expressamente construída e mantida por ordens. A segunda porque a primeira foi lá na Quinta da Boa Vista. Por ordens e expensa de Sua Majestade o Imperador pelo engenheiro senhor Dr. Paula Freitas, com destino à instrução dos 2 sexos, inaugurada em 1885, compõe-se de 3 corpos dispostos em forma de duplo T, centro da frente ocupado pela classe, biblioteca e museu. Olha só, tinha até museu. E dos fundos, o das oficinas e o transversal por um galpão destinado à ginástica, tendo, além disso, jardins para recreio, instrução da infância e um terreno para exercícios corporais. Veja que era um prédio muito completo. Esse trabalho do Paula Freitas é fantástico, porque essa descrição da escola também da revista do arquiteto é surpreendentemente completa, porque tem detalhe de tudo. Não deu para incluir todos os textos, porque ficaria uma apresentação muito longa. As boas condições de luz, ar e acústica, a comodidade higiênica dos alunos e os exercícios dispostos de formas que se alternem com os trabalhos da inteligência constituem os característicos essenciais da nova escola, que foram cuidadosamente atendidos na organização do plano e sua execução por meio da escolha do local, estudo do solo, orientação da classe e oficinas, disposição do edifício e construção da mobília. Olha, até a mobília tem os detalhes, tudo detalhado. O local preenche as condições as mais favoráveis, porquanto, além de ocupar um dos lados de uma das melhores praças de Santa Cruz e achar-se suficientemente elevado em relação aos terrenos circunvizinhos, está situado em uma posição central facilmente acessível aos indivíduos que são chamados a frequentar a escola. Realmente foi uma escolha magnífica, porque quem conhece aquele trecho ali sabe de que nós estamos nos referindo. Fica bem próximo ali ao atual quartel. Fachada principal da Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz. A mesa, agora vai descrevendo aqui alguns textos descrevendo. A mesa do professor foi construída segundo o modelo belga existente no Museu Escolar Nacional. E bem assim, a tábua preta para os exercícios aritméticos. Quer dizer, a tábua preta aqui no caso está falando é o quadro, né? O quadro de giz. Hoje nós falamos quadro de giz. Aliás, nem tem mais quadro de giz. Eu ainda peguei o quadro preto, né? Ainda peguei aquele quadro com aquele giz, aquele pó caindo no meu rosto, saía dali suado. Era um problema sério. Depois foi substituído por aquele quadro de Eucatex branco, né? Com aquelas canetas. Agora está tudo mais tranquilo. A mesa do decurião foi, segundo um dos modelos ingleses expostos no mesmo museu. A classe possui ainda um aritmômetro de
Arens, um contador portátil, uma coleção completa de mapas de história natural de Paul Gervais, os de taquimetria de Lago, mapas geográficos das 5 partes do mundo, um mapa e uma caixa de pesos e medidas e outros objetos relativos ao ensino. Vejam que coisa interessante. Nós estamos falando do século XIX, nós estamos falando dos dias de hoje. É claro que hoje esses objetos já foram substituídos por outros mais modernos, mas isso aqui era coisa de ponta naquela época, né? As oficinas estendem-se em um longo edifício com 36 metros de comprimento e 8 de largura, e dividido em uma seção central com uma sala, quartos e 2 salões para os trabalhos, estando já montada a oficina de torneiro. Para garantir de todo o edifício, um sistema de para-raios o envolve segundo os preceitos da arte. Vejam até a questão de segurança. Sobre as oficinas, é bom lembrar, por exemplo, o próprio Benedito Freitas, quando ele transcreve, ele fala o texto dele, ele faz referências que aquelas professoras, além delas darem aula, elas também trabalhavam nas oficinas de bordado, de costura para as meninas, porque era um colégio para moças e rapazes, né? E dessas oficinas eu quero destacar que havia uma oficina também de metalurgia, ele está falando aqui de torneiro, porque aqueles sinos, 2 daqueles sinos que estão lá no NOP em exposição, inclusive já falado sobre isso em outra oportunidade, eles foram fundidos aqui na escola. Inclusive eu cheguei a tirar fotos mostrando lá, fundido na escola mista da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Está lá um sino grandão. Para completar essa descrição, aí tem aqui a prestação de contas detalhada de quanto custou a obra, né? Então tem o total aqui, dá 70 contos e mais alguns réis, mas eu não estou enxergando direito. Mão de obra, materiais, esgotos e subidouros, para-raios, cataventos e gradil, pintura, mobília da classe, mapas e objetos de ensino. Então tem tudo escrito. E ginástica, porque tinha um setor também de ginástica. Observe aqui na planta, nós temos as oficinas, gabinete do mestre das oficinas, aí tinha oficina de um lado e de outro. Provavelmente era oficina para os rapazes e outra para as moças. Aí temos aqui os jardins e a ginástica coberta, ou seja, uma quadra, né, onde as escolas têm a sua educação física. Na época eles falavam ginástica, né? Então, tudo bem, muito bem distribuído. Biblioteca e museu, uma área bastante ampla. Nessa biblioteca e museu, pela descrição, aparece que eles colocavam à exposição vários tipos de objetos, tanto objetos ligados à natureza, parte de minerais, né, para que as crianças, os alunos pudessem ter contato direto, além das aulas, né? E do lado direito dessa planta baixa, esse biblioteca museu, eu estou falando aqui do lado esquerdo. Aí do lado direito vocês podem observar aqui, sala para 80 alunos dos 2 sexos. Então aqui é que funcionava a sala. Na parte de cima dessa planta tem a varanda no meio e de um lado latrina das meninas e do outro lado latrina dos meninos. Então tem aqui o corredor, vestíbulo e saleta. Quer dizer, um acesso bastante fácil, né? A classe é destinada a conter 80 alunos. A escola da Quinta da Boa Vista eram 100 alunos. Ocupa uma área de 134 metros quadrados, portanto, abstraindo da área ocupada pela mesa do professor e decurião, tábua preta,
lugares de honra, que é de 25 metros quadrados. O resto, dividido por 80 alunos, deixa para cada um a área de 1,30 m quadrados, superior ao que ordinariamente se costuma fixar e que regula 1 m² a 1,20 m mais ou menos. Vejam vocês a preocupação com os detalhes até do espaço, porque hoje eu me aposentei o ano passado, mas eu presenciei isso durante 30 anos. Hoje nós não temos, infelizmente, as salas de aula das escolas do município, elas, cada vez mais, elas estão recebendo um número de alunos que não comportam as salas. Então, existe uma legislação internacional que o Brasil, inclusive, é um país signatário, que deveria ser obedecida. Ou seja, não pode ter uma sala que seja para 30 alunos, não pode ter 50 alunos. E aqui, pela descrição, ele entra em todos os detalhes, sendo a capacidade da sala de 737 metros cúbicos, pois que a sua altura é de 5,50 m, toca a cada pessoa, incluindo os professores de Curião, uma quantidade de ar quase igual a 9 metros cúbicos, quantidade suficiente à vista do que a experiência aconselha e que regula 6 metros cúbicos por pessoa. Então é um detalhe, parece bobagem, mas não é, porque, como vocês podem observar, isso tem um significado grande, né, em termos de responsabilidade mesmo, né? Responsabilidade mesmo em relação a não ter acúmulo de crianças no mesmo lugar. Então tem aqui a sala para os 80 alunos dos dois sexos, lá em cima as latrinas das meninas, do outro lado a latrina dos meninos. Então nós estamos aqui hoje mostrando para vocês essa escola que foi construída e inaugurada em 1885, funcionou depois como hospital, porque quando veio a República, nós tivemos um período com problemas seríssimos de doença, de malária e paludismo, isso nas primeiras décadas do século XX. Foi quando Júlio César de Mello propôs que a escola, o antigo Colégio Grande, fosse transformado em hospital. Essa parte eu estarei fazendo uma apresentação futuramente, falando sobre essa fase da história da saúde em Santa Cruz. Encerro aqui essa apresentação. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal do YouTube, a história de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025. E até uma próxima apresentação. Um abraço a todos. Boa noite.